Olá pessoal, há pouco tempo eu tive a oportunidade de postar aqui junto ao canal um tutorial falando sobre a simulação de fluido no formato líquido. Tá? E a gente viu como usar aqui a versão 2.90, que foi recém-oficializada naquela época, para gerar uma simulação prática. Acontece que nesse período de tempo aí, o próprio site do fornecedor já disponibilizou uma versão 2.90.1, que provavelmente alguns de vocês devam ter baixado. O que acontece é que quando eu tento usar essa versão acompanhando o tutorial que eu vou deixar aqui o link em cima para quem não assistiu ainda, alguns bugs ou erros podem estar acontecendo na geração do efeito. Eu vou explicar a vocês o porquê. Então eu vou usar aqui dois objetos e vou usar aqui um efeito rápido só para a gente entender isso de forma prática. Para esse objeto de baixo, eu vou dar a ele a condição de ser um objeto de colisão. Então eu vou vir aqui em Físicas, atribuir um fluido, e nesse caso, como ele é colisão, eu vou usar a condição effecto. Para que o líquido que seja jorrado por esse objeto de cima bata e transborde, eu vou dar para esse objeto effecto uma diferença aqui no surface thickness. Vou deixá-lo com 0.7 ou 0.8. Fica a critério de vocês. Esse objeto aqui, como eu vou usar um efeito líquido rápido, ele vai ser o fluxo. Então eu tenho que vir aqui em Object e vou clicar em Quick Effects e vou atribuir o Quick Liquid. Ele já gera uma área de domínio e já cria uma animação tendo como base esse objeto e a área. Ele não vai entender esse objeto aqui de baixo. Então, dando play, vocês vão ver que as partículas geradas no efeito vão atravessar a malha do obstáculo. E aí, nesse caso, como é que eu posso liberar esse Bake Data que foi gerado aqui usando o cache no domínio na condição replay, que faz com que ele gere aí esse formato de animação automático. Eu não tenho aqui em cima nas configurações o Free Data para fazer isso. Bem, então nós vamos voltar a atenção para o cache, tá? Aqui vocês podem observar que o próprio sistema já atribuiu uma pasta e um diretório para salvar isso aqui de forma automática. Então, clicando, vocês vão ver que ele tem uma pasta aqui config e uma pasta do Bake Data. Vou sair aqui só, tá? Na simulação replay, se eu ativar o mesh, ele já gera a mesh de forma prévia. Dando play, vocês vão ver que o líquido já acontece aí, dando um resultado interessante no início. Mas se vocês tentarem renderizar, vocês não vão conseguir, porque o efeito ele só vai ser renderizado se tivermos usando a condição manual, que é o gerenciamento do Bake Data manual e depois o Bake Mesh manual. E agora, o que é que acontece? Como é que eu faço para liberar o que ele gerou aqui de forma antecipada, usando o modo replay? É bem simples, a gente vai abrir aqui a pasta, ele gerou a configuração, o Bake Data e o Bake Mesh, usando o replay. Então basta selecionar essas três pastas e usar o Delete para apagar e Accept para sair. Ele vai voltar da condição 0. Aqui o que é importante para quem está usando a versão 2.90.1 ou provavelmente uma superior, é que vocês habilitem, antes de mudar o replay para o modular, a condição is resumable. Vocês vão entender o porquê. Se eu abrir o mesh aqui, ele vai disponibilizar para mim a possibilidade de criar o Bake Mesh, mas ele vai ter um erro de mensagem aqui chamado não resumable. Por quê? Porque é necessário que antes de gerar as simulações do Bake Data e do Bake Mesh, eu tenha essa opção aqui, is resumable, ativa. Então é só ativá-la. Agora sim, eu vou gerar inicialmente o Bake Data. Então vamos clicar aqui. Ele vai correr os 250 frames de forma rápida para gerar aquelas partículas iniciais que vimos. E já vai gerar também o efeito aqui da colisão. Dando play agora, vocês vão ter o efeito corretamente. Ah, Luciano, eu fiz errado. Eu queria fazer o efeito de fluxo, não de geometria. Não tem problema. Vocês podem vir aqui, clicar no Free Data, ele limpa o Bake Data gerado,
Vocês vão selecionar o objeto fluxo e aqui vocês podem alterar o que vocês quiserem. No caso, eu vou usar aqui na configuração dele um Flow Behavior. Vou usar aqui o inflow para jorrar. Como eu quero que ele jorre para baixo, eu vou habilitar a opção Initial Velocity e na coordenada Z eu vou usar um fator negativo, já que eu quero que o fluxo corra para baixo. Eu vou usar -1. Pronto, selecionando agora o domínio, eu posso gerar o novo Bake Data. Clico nele, ele vai gerar o Bake Data, já vai ficar um pouco mais lento porque eu criei modificações lá no fluxo. A primeira passagem é sempre mais lenta. Agora, se eu der o play, veja que ele cria o efeito de água jorrando e com o objeto obstáculo em cima e vai enchendo o recipiente. E agora, como é que eu faço o Bake Mesh? É simples. Eu vou voltar na guia que tem a Mesh e vocês vão reparar que por eu ter habilitado aquela função isResumable, o Bake Mesh vai estar ativo para vocês gerarem a mesh aí do efeito. Então, clicando aqui, ele vai correr os 250 frames de uma forma mais lenta, porque ele é mais lento do que o Bake Data. Quando chegar no último frame, eu volto para mostrar a vocês como ficou. Observe que já estou chegando aqui no último frame. Gerou e ele já gerou a mesh, ó, pessoal. Vou dar o play. Está aqui a mesh, que pode ser renderizada agora para o efeito de fluido que nós simulamos. O detalhe é aquele isResumable ativo nas versões 2.91 e superiores. Pode ser que até nas versões futuras isso se modifique novamente. Cada versão o Blender sempre traz novidades. Vamos ficar atentos, fica aí a dica, até o próximo tutorial.